Saudações, queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um domingo, aonde podemos, em nome de Deus, em nome de Jesus, nos reunir em nossos lares para refletirmos, para aprendermos, para darmos inúmeros segmentos. Hoje, uma vez mais, apenas Reinaldo e eu, nosso querido irmão Robson não pode estar presente durante as gravações, e então a gente está aqui trazendo esse conteúdo e trazendo as nossas reflexões e as nossas visões em relação ao todo. E como bem disse, estamos no capítulo 28, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo de preces espíritas. Estamos chegando agora num momento muito interessante, pois sabemos que todas as religiões, elas sofrem inúmeros ataques em relação àqueles que são contra o processo doutrinário, o processo do esclarecimento. Independente da crença religiosa, independente de qualquer área, sempre tem aqueles que se opõem àquilo que ali está sendo dito. Geralmente, quando há muita mensagem de luz e de transformação. E neste capítulo, nesse novo item, que é no item 50, a gente abordará para os inimigos do Espiritismo. Então a gente precisa levar em consideração que quando Kardec escreveu essa coletânea de preces, havia uma perseguição muito grande sobre as ideias inovadoras que estavam surgindo naquele período na França, que levava o nome de Espiritismo. Então, criou-se inúmeros inimigos em relação às questões do Espiritismo naquele núcleo, naquele período. Nós sabemos que o Espiritismo até hoje sofre ainda inúmeras condenações, julgamentos, enfim. Mas hoje a espiritualidade também nos esclarece que todos somos atacados. Todos aqueles que levantam o estandarte da luz e do amor, semeando a esperança e a paz, acabam tornando-se alvos. Então, talvez seria interessante pensarmos para os inimigos do Espiritismo, em vez disso, para os inimigos do cristianismo. E assim a gente segue no nosso trabalho lindo de amor e luz. Reinaldo, meu nobre, com você. Perfeito. Olá, pessoal, como estão? Bom domingo, ou bom qualquer dia da semana, se estiverem assistindo a gravação. Nós estamos, então, lembrando no item 50 do capítulo 28. E eu vou ler, então, aqui, ele começa com um breve trecho do Evangelho, depois nós passamos para o prefácio, e aí faremos um comentário antes da prece. Ele é um pouco longo, mas ele é bem rico aqui para nós estudarmos. Então ele começa, o item 50 começa da seguinte forma: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e disserem que todo o mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus. Pois assim também perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, tem 6, versículos 10, 11 e 12. E um outro fala o seguinte: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes, porém, o que pode lançar no inferno, tanto a alma como o corpo. Também de Mateus, capítulo 10, item 28. O prefácio que Kardec nos traz é o seguinte: De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema contra o que não pensam como vós é reclamar essa liberdade para nós
e recusá-la aos outros. E é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e o do amor ao próximo. Perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o mais sagrado direito do homem, o de crer no que lhe convém, adorando a Deus como lhe parece melhor. Constrangê-los à prática de atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à forma do que à essência, às aparências do que à convicção. A abjuração forçada jamais produziu a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso de força material que não prova a verdade, porque a verdade é segura de si mesma, convence e não persegue, porque não tem necessidade de fazê-lo. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não teriam os seus adeptos a liberdade de se dizerem espíritas, como a têm os católicos, os judeus e os protestantes, os partidários desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Esta crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando a luz se faz nas inteligências. E se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, cuja propagação aumenta, na razão da grandeza e da importância da ideia. O furor e a cólera dos seus inimigos são equivalentes ao temor que ele lhes infunde. Foi essa a razão das perseguições ao cristianismo na antiguidade, e essa a razão das perseguições ao espiritismo da atualidade, com a diferença de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sanguinárias já passou, é verdade, mas se hoje não matam o corpo, torturam a alma. Atacam-na até mesmo nos seus sentimentos mais profundos, nas suas mais caras afeições. As famílias são divididas, excitando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. E mesmo a agressão física não falta, atacando-se o corpo no tocante às suas necessidades materiais, ao tirarem às pessoas o próprio ganha-pão para reduzi-las à fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desferem, pois são eles a prova de que estais com a verdade. Se não o estivesseis, vos deixariam em paz, não vos agrediriam. É uma prova para a vossa fé, pois é pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhece entre os seus fiéis servidores, que já está contando desde hoje para dar a cada um a parte que lhe cabe segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos de carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E acrescentou: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois os seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo, para isso, o que ele ensinou e exemplificou. A perseguição será temporária. Esperai, pois, pacientemente, o romper da aurora, porque a estrela da manhã já se levanta no horizonte.
Obrigado, Reinaldo. É um texto mais que esclarecedor, né? Mas é muito interessante que ele começa a falar sobre, para os perseguidores, né, de qualquer doutrina e tudo, sobre as bem-aventuranças, que são os pontos, eu chamo das paredes do cristianismo. Nós temos os 4 pilares e depois, quando começam as bem-aventuranças, as paredes que são erguidas desta construção tão sólida chamada cristianismo. E veja, bem-aventurados que têm fome de justiça. Mas a fome de justiça não é a minha justiça, né? Não é a minha imposição, não é a minha vontade. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Veja que muitas vezes nós nos tornamos algozes da causa da justiça. E Jesus coloca bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque lá adiante, no final, ele diz que quando somos perseguidos e não devemos, precisamos manter-nos sempre serenos e calmos. E ele termina o último processo dizendo, bem-aventurados sois quando os homens vos injuriarem e vos perseguirem. E também nos dizendo das perseguições, né? De não a revidação, principalmente citando mais de uma vez o processo da morte física, dizendo que ninguém consegue matar, eliminar a vida do espírito. Não se preocupeis com o vosso corpo. Então, esses pontos, eles trazem exatamente os pilares que hoje nós precisamos para entender a prece. O que é as bem-aventuranças, o que são os cuidados, o que são os zelos, quais as nossas preocupações, qual é o caminho mais seguro que devemos seguir, qual é a orientação que a espiritualidade nos traz. Porque veja, né, durante o cristianismo primitivo, os pagãos perseguiam. Hoje, nós mesmos, cristãos, perseguimos. Por quê? Porque não concordamos. E quando a gente vai olhar a fundo aquelas questões doutrinárias, a gente acaba vendo que os pontos de discordâncias entre as crenças cristãs estão no processo de acreditar na comunicação com os mortos, né, com aqueles que nos antecederam, ou com a crença do retorno à vida corpórea. Porque o restante é exatamente igual. Seguimos os mesmos caminhos, seguimos os mesmos passos. Acreditamos e estudamos as mesmas palavras sábias do mestre Nazareno que nos dizia, do amar a Deus, do perdoar os nossos inimigos. Mas as nossas necessidades, por vezes, estão sobre todos esses valores importantes. E o nosso julgamento se torna implacável, se torna impiedoso, injusto. E veja que agora a gente pode também fazer um parâmetro, uma fuga, uma viagem para fora da religião. Quando eu sou possuidor de um conhecimento na minha área de trabalho, qual é a minha postura para aqueles que não o têm? Eu os subjugo? Ou eu os ensino? Se eu os ensino com amor? E se eu sou aquele que estou do outro lado, que estou buscando conhecimento, eu vou julgar por acreditar no que sei e julgar as ideias novas, revolucionárias e transformadoras? Veja que é tudo uma questão de aonde os nossos olhos estão mirados. Porque na mesma situação posso ser eu o portador da mensagem, ou pode ser eu aquele que terá que escutar e realizar a mensagem. Aonde que fica a nossa questão de orgulho, de vaidade? Então, a posição, o posicionamento entre algoz e vítima é muito tênue. Não só na espiritualidade, não só nas crenças, mas em todos os processos da vida. Ela é muito tênue. Então, a nós nos cabe
conforme as nossas obras, e que as nossas obras sejam de amor, que seja de luz e seja de caridade sempre. Perfeito, Jordãoei. Eu estava lembrando aqui de um trecho de um vídeo que eu assisti uma vez da Umbanda. É um pai de santo canalizado com um caboclo, e ele falava justamente o seguinte: o problema da religião é o religioso, né? Somos nós, porque no final, como Kardec ele coloca aqui, bem colocado, né? Às vezes nós nos apegamos mais à forma do que à essência, às aparências do que à convicção. Só que antes disso, ele lembra que fazer isso é violar o primeiro mandamento de Jesus, né? Que é o da caridade e do amor ao próximo. E quando a gente fala em caridade e amor ao próximo, como você bem falou, não existe julgamento, não existe preconceito. Jesus já havia alertado há mais de 2000 anos atrás que o cristianismo passaria por uma perseguição muito forte e que essa ferramenta, os ensinamentos dele, seriam usados como instrumentos de dominação, de controle da sociedade. E assim se deu. Conforme a palavra que ele trouxe, ela se espalhou de uma forma muito rápida para a realidade da época, em que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada disso. As pessoas que estavam no comando, que tinham outras crenças, começaram a se sentir muito ameaçadas. E no momento em que houve a virada, em que o cristianismo, a religião, ela se tornou presente praticamente em quase todo mundo, começou então a ser usada como instrumento de dominação. E dentre as diferentes argumentos, ou dentre as diferentes diretrizes que ajudava a dominar, a eliminação da ideia da reencarnação foi uma delas. Ou seja, a nossa vida era uma única vida, em que você morria ou ia para o inferno, ou você morria e ia para o céu. Se você não obedecesse ao que eu estou falando, né, a religião está falando, você vai para o inferno. Agora, se você me obedecer e seguir aqui, né, humilde, pagando ali os seus impostos, seu dízimo, enfim, fazendo tudo isso, você vai para o céu. Então, esse instrumento de dominação perdurou muito tempo. E os médiums, muitas vezes, eram considerados bruxos, né? Eram as bruxarias, eram queimados muitas vezes nas fogueiras. E isso veio até que a humanidade chegou em determinado estágio de evolução em que foi permitido para nós, então, o conhecimento do Espiritismo, através não só da obra de Kardec, mas de outras religiões também, que trouxeram de uma maneira mais sólida e justa e clara a ideia da reencarnação, a ideia da continuidade da vida e o espírito como um ser em evolução constante. Nesse contexto, muitos dos que ainda estavam apegados à ideia de dominação acabavam julgando e acabavam perseguindo essas novas ideias espíritas. Então, vocês vejam que Kardec ele coloca muito bem aqui, ele não fala que o espiritismo é perseguido, mas ele traz o seguinte: a perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, cuja propagação aumenta na razão da grandeza e da importância da ideia. E nós sabemos que as palavras de Jesus, o que Jesus trouxe era muito grande, e o que o Espiritismo nos traz agora, nas suas diferentes vertentes, também é muito grande, porque nos permite entender a vida de uma maneira mais leve ou mais compreensível. Então, nesse contexto, eu concluo aqui que, atualmente, muitos dos ataques que ocorrem não são só por orgulho ou só por raiva, mas principalmente por medo. Medo dos encarnados que ainda estão muito apegados a ideias um pouco mais antigas,
ou muitos dos desencarnados que também não querem a mudança, não querem a evolução, não querem que nós deixemos esse status quo que nós vivemos hoje, para uma vida de mais felicidade, para uma vida de mais harmonia, amor e caridade. Então, os ataques eles ocorrem e seguirão ocorrendo. Tomara que cada vez menos, porque assim como nós não temos mais os episódios sanguinários, como ele cita aqui no texto, né, nós temos hoje ainda, infelizmente, os episódios de assédio moral, os episódios de assédio econômico. E, quiçá, no futuro nós vamos perdoar isso cada vez mais e vamos ser tolerantes conosco e todos poderão viver em uma harmonia melhor. Exatamente. Nos faz a leitura da prece para nós, meu irmão. Vamos lá, então. A prece ela é bem curtinha. Ela diz o seguinte: Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim, apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz, neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós vos pedimos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movem. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Que assim seja. Que assim seja, e graças a Deus. Com prece tão bela, né, com orientação tão lúcida, nós damos por encerrado esse trabalho de hoje, né, agradecendo a Deus, a espiritualidade e a vocês por estarem aqui conosco hoje. Muita luz, muita paz e um fim de semana e uma semana muito especial. Obrigado, Reinaldo, pela parceria, pelo trabalho. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado.